Nos bastidores da diplomacia sul-americana, um jogo de poder se desenrola, envolvendo acusações de terrorismo, conspirações e ameaças. No centro dessa tensão está o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que lançou acusações bombásticas alegando que um atentado contra ele estava sendo planejado dentro de uma embaixada estrangeira. Brasil e Argentina, por sua vez, são arrastados para o conflito, enquanto as chamas da instabilidade política aumentam na Venezuela. Mas o que é que está realmente acontecendo? Quais são as motivações por trás dessas acusações e como esse incidente pode afetar a geopolítica da América Latina? Em setembro de 2024, o governo venezuelano, sob o comando de Nicolás Maduro, tomou uma decisão polêmica e inesperada. Maduro anunciou que, de maneira imediata, estava revogando a autorização concedida ao Brasil para que o país exercesse a custódia da Embaixada da Argentina em Caracas. Essa medida radical foi acompanhada de graves acusações. Maduro afirmou ter provas de que a embaixada estava sendo usada para planejar atividades terroristas, incluindo numa tentativa de assassinato contra ele próprio e a vice-presidente venezuelana Delcy Rodrigues. Para entender o que está acontecendo por trás dessas paredes diplomáticas, é essencial olhar para o cenário da Venezuela nos últimos anos. Desde que Nicolás Maduro assumiu o poder, o país tem enfrentado uma profunda crise política, econômica e social. A hiperinflação, a escassez de alimentos e medicamentos e a imigração em massa transformaram a Venezuela em um palco de dificuldades humanitárias sem precedentes. Ao mesmo tempo, a oposição ao governo tem sido reprimida com força, resultando em prisões e perseguições de líderes oposicionistas. Um nome que se destaca no cenário da oposição é o de Maria Corina Machado, uma das principais vozes contra o regime chavista. Nos últimos meses, a campanha de Machado para as eleições presidenciais ganhou força, tornando-se uma ameaça significativa para Maduro. Entretanto, isso também trouxe represálias. 6 de seus principais assessores buscaram refúgio na Embaixada da Argentina em Caracas em março de 2024, após serem acusados de terrorismo, traição e outros crimes políticos. Entre os abrigados na embaixada está Magali Meda, a chefe de campanha de Machado. A presença desses oposicionistas na embaixada da Argentina agravou a crise diplomática entre os dois países. O governo de Maduro cercou a embaixada com forças do Serviço Nacional Bolivariano de Inteligência, SEBIN, e da Polícia Nacional Bolivariana, PNB. Agentes encapuzados patrulhavam os arredores e, em uma ação alarmante, a eletricidade do prédio foi cortada, isolando os refugiados. Essa escalada de tensão culminou na revogação da custódia da embaixada por parte do Brasil. Mas por que o Brasil estava envolvido na custódia da embaixada argentina? Isso remonta a julho de 2024, quando a Argentina solicitou ao Brasil que assumisse a representação de seus interesses na Venezuela. Essa decisão foi tomada após uma série de expulsões de diplomatas argentinos pelo governo chavista, que ocorreu no contexto de tensões sobre os resultados das eleições venezuelanas, amplamente contestados pela oposição e criticados por várias nações, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia. De acordo com o governo de Maduro, a embaixada estava sendo usada como uma base para coordenar atividades terroristas. A acusação mais grave é a de que um plano de assassinato estava sendo orquestrado contra ele e contra Delcy Rodrigues. Esse tipo de acusação, embora extrema, não é incomum em regimes autoritários. Historicamente, governos que enfrentam forte oposição costumam usar alegações de conspirações ou atentados como uma forma de deslegitimar e reprimir seus adversários. Analistas políticos apontam que essa estratégia pode ser uma manobra de Maduro para desviar a atenção da crise interna na Venezuela. A situação econômica e social do país continua a se deteriorar. Assim, uma narrativa de conspiração externa
pode ser uma forma eficaz de unificar sua base de apoio e justificar medidas ainda mais repressivas contra a oposição. Uma nota foi emitida pelo Ministério das Relações Exteriores neste sábado, afirmando que o governo brasileiro recebeu com surpresa a decisão unilateral do governo da Venezuela de suspender a custódia do Brasil sobre a embaixada da Argentina em Caracas. O governo brasileiro ainda afirmou que as regras internacionais determinam que cabe à Argentina indicar um país substituto para representá-la em Caracas. De acordo com o que estabelecem as convenções de Viena sobre relações diplomáticas e sobre relações consulares, o Brasil permanecerá com a custódia e a defesa dos interesses argentinos até que o governo argentino indique outro estado aceitável para o governo venezuelano para exercer as referidas funções. Por fim, o Brasil citou a inviolabilidade das embaixadas. O governo brasileiro ressalta nesse contexto, nos termos das convenções de Viena, a inviolabilidade das instalações da missão diplomática argentina, que atualmente abrigam 6 asilados venezuelanos, além de bens e arquivos. Finaliza. O Brasil seguirá representando os interesses da Argentina na Venezuela, até que seja designado um substituto para assumir o local, que abriga 6 colaboradores da líder da oposição, Maria Corina Machado, acusados pelo regime chavista de terrorismo. A decisão do regime de Maduro explicaria o cerco do local por homens encapuzados na noite de sexta-feira, dia 6 de setembro. Os colaboradores da oposição estão abrigados na representação diplomática desde o dia 20 de março e podem ser presos caso deixem o prédio. Na sexta-feira, Pedro Urruchurtu, coordenador internacional do partido Vem Venezuela e um dos asilados, disse no X que patrulhas do SEBIN, o Serviço Nacional Bolivariano de Inteligência, e do DAET, Corpo Nacional Bolivariano de Polícia, além de oficiais encapuzados e armados, cercaram e sitiaram a sede diplomática. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram veículos com sirenes ligadas nos arredores do prédio e outro aliado da oposição asilado no local, Omar González Moreno, afirmou que a energia da embaixada foi cortada. Além de Urruchurtu e de Omar González, também estão refugiados no local Magali Meda, chefe de campanha para as eleições presidenciais e braço direito de Maria Colina, Cláudia Macero, coordenadora de comunicação do partido, Humberto Villa-Lobos, coordenador eleitoral da campanha, e o ex-ministro Fernando Martínez Motola, assessor. Todos eles desempenharam papéis estratégicos importantes na campanha da oposição, apesar de estarem confinados. A decisão de revogar a custódia da embaixada gerou uma rápida resposta da comunidade internacional. Luiz Almagro, secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, condenou o cerco à embaixada e as ações do governo venezuelano, chamando-as de inaceitáveis. Ele destacou que essas medidas violam diretamente a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, que garante a inviolabilidade das embaixadas. Invasões ou qualquer tipo de ação militar em solo diplomático estrangeiro são consideradas graves violações do direito internacional. Outros países, como Estados Unidos e membros da União Europeia, também expressaram preocupação com a crescente repressão na Venezuela e as violações contínuas dos direitos humanos no país. Esses países já aplicaram sanções econômicas contra o regime de Maduro em resposta a abusos anteriores, e o agravamento da crise pode levar a uma intensificação dessas medidas. Diante dessas tensões crescentes, surgem muitas perguntas sobre o que pode acontecer a seguir. Em resposta às acusações e ao cerco à embaixada, a Argentina anunciou que levará o caso ao Tribunal Penal Internacional, o TPI, acusando Maduro e seus aliados de crimes contra a humanidade. E isso é significativo, pois pode aumentar a pressão sobre o regime chavista e atrair ainda mais atenção internacional
para as violações cometidas na Venezuela. Além disso, ex-presidentes latino-americanos e europeus também se uniram em um apelo para que a justiça seja feita às vítimas do regime venezuelano. Eles exigem que os responsáveis pelas atrocidades cometidas sob o governo Maduro sejam levados a julgamento. No Brasil, a situação é delicada. Embora tenha assumido a custódia da embaixada argentina a pedido de Buenos Aires, o governo brasileiro agora se vê em uma posição bem desconfortável, com Maduro declarando publicamente que não quer mais o envolvimento do Brasil na crise. A decisão de como o Brasil responderá a essa situação ainda está em aberto. Mas é claro que o país também está preocupado com as implicações geopolíticas e diplomáticas dessa crise. Se as tensões continuarem a aumentar, existe o risco real de que essa crise se transforme em um conflito diplomático de maiores proporções, com potencial para desestabilizar a já frágil relação entre os países da América Latina. Embora um confronto direto entre Venezuela, Brasil e Argentina pareça improvável no momento, a escalada da retórica e das ações militares ao redor da embaixada argentina não pode ser ignorada. Nicolás Maduro, que já enfrentou tentativas de assassinato e crises políticas antes, parece estar preparado para usar todos os meios à sua disposição para permanecer no poder. Suas ações recentes, que incluem a perseguição de líderes da oposição e a repressão de dissidentes, sugerem que ele não recuará facilmente. Entretanto, o custo dessas medidas pode ser alto, tanto para o povo venezuelano quanto para as relações internacionais da Venezuela. Em última análise, o que está em jogo não é apenas o destino da Venezuela, mas também o equilíbrio de poder em toda a América Latina. A forma como os líderes regionais e a comunidade internacional lidam com essa crise terá implicações duradouras para a geopolítica do continente. Com o mundo observando de perto, o futuro da Venezuela permanece incerto. Será que a diplomacia conseguirá encontrar uma solução pacífica para esse impasse? Ou estamos prestes a testemunhar uma nova fase de instabilidade na América Latina? Somente o tempo dirá, mas uma coisa é certa: as próximas semanas serão decisivas para o futuro de Nicolás Maduro e para a estabilidade da região. Continue acompanhando aqui com a gente. Até a próxima.